Você está jogando seu videogame preferido quando de repente um apocalipse zumbi se inicia na sua cidade, e agora você está preso em casa. O que você faria para sobreviver a essa situação? Hoje vamos analisar as escolhas de Jun-woo e Kim e ver o que de melhor poderia ter sido feito para ajudá-los a sobreviver a #Alive. O jovem Jun-woo acorda normalmente e vai começar a sua jogatina, quando seus amigos do jogo dizem para ele ligar a TV, porque algo estranho está acontecendo. Ele liga a TV e vê pela janela do apartamento as pessoas dos prédios vizinhos e na rua em uma correria generalizada, e alguns mordendo os outros, e subindo em carros, ou seja, é um apocalipse zumbi. E Jun-woo está no quarto andar do seu prédio. Dependendo da fase do apocalipse, isso é uma vantagem, já que se torna um lugar um pouco mais difícil para os zumbis entrarem. Mas se houverem muitos andares acima do seu, são mais pessoas com a probabilidade de serem zumbis, e para sair do prédio também pode ser um problema. Jun-woo ouve barulhos no corredor e vai verificar, ainda sem entender muito bem o que está acontecendo, e já comete o primeiro erro, que é deixar a janela da varanda aberta, já que ainda não se sabe exatamente do que esses zumbis são capazes. Deixe tudo trancado e até a cortina fechada. Ele olha pelo olho mágico e não vê nada, e então decide abrir a porta. Outro erro: você não vai querer abrir a porta do seu esconderijo em um apocalipse sem ter pelo menos alguma ferramenta de defesa. Assim que ele abre a porta, o vizinho dele entra na casa e diz que seu irmão estava igual às pessoas na rua, que ele está com manchas de sangue na camisa. Jun-woo diz que ele não pode ficar ali e tem que sair de sua casa, mas o cara diz que vai só usar o banheiro e vai embora. Jun-woo deixa e volta para ver o noticiário, que informa alguns sintomas da infecção: violência e sangramentos nos olhos, além de que qualquer mordida pode transmitir a infecção. Jun-woo pega uma faca e o cara sai do banheiro e começa a sangrar pelo olho, e então se transforma. Por pura sorte, o Jun-woo não foi mordido. Nesse ponto, ele não tinha muitas informações sobre como sobreviver ali, e nem se uma facada resolveria o problema. Foi arriscado, mas ele consegue abrir a porta e expulsar o zumbi, e outro zumbi o mata. Ele coloca a geladeira na porta para fazer uma barricada improvisada. Depois ele verifica o celular, mas não consegue fazer ligações. E a notícia boa é que a TV ainda está funcionando, ou seja, ainda existem lugares que não foram afetados. Ele recebe uma mensagem de texto de sua mãe, dizendo que não está conseguindo voltar para casa, mas está bem. Jun-woo então separa alguns alimentos, mas só tem besteira, nada que vá fazer ele sobreviver por muito tempo. Mas também não dá para culpá-lo, afinal ele não sabia que um apocalipse zumbi iria ocorrer. Ele então começa a vasculhar os prédios vizinhos e a rua com um drone. O ponto positivo é ele obter informações sobre como está ao seu redor, e o negativo é que drones fazem muito barulho. Voando perto dos zumbis ainda poderia chamar a atenção de alguns deles quando estivesse retornando o drone para o apartamento. À noite, Jun-woo escuta alguns barulhos na rua, e era uma guarda que estava atirando nos zumbis, e ele quase leva um tiro na cara. A guarda fica encurralada e não consegue atirar em si própria, e é arrastada pelos zumbis. Mas Jun-woo começa a gritar da varanda do apartamento para tentar salvá-la, e isso é uma grande burrice. Não dava para ajudá-la, ela já estava com os zumbis e além do mais a arma dela não estava mais com ela. O melhor ali era sair da varanda e se preocupar com sua própria segurança. Os gritos chamam a atenção de um zumbi no prédio, que invade o apartamento e consegue mover a geladeira. Jun-woo corre para a varanda, e quando o zumbi vem correndo em sua direção, ele só abaixa e o zumbi cai. Apesar de arriscado, foi uma estratégia válida. Afinal, ele usou a força e a burrice do zumbi contra ele, e também seria melhor do que se trancar no quarto. Ele começa a gravar como está a sua situação para seus seguidores na internet, e tampa a janela da varanda com vários sacos grudados por fita. Seria muito mais prático ele fechar as cortinas do que perder muito tempo e energia nisso. O fornecimento de água do prédio é cortado, e ele come o último lamen que tinha na casa. Agora as coisas estão sérias. Segundo estudos, um ser humano pode ficar até 2 meses sem alimento, mas apenas 5 dias sem água, e sem contar que o mental e o físico já estariam muito debilitados. Ele tenta usar o aplicativo do rádio no celular para enviar uma transmissão de emergência, mas não possui fone de ouvido com fio para ser a antena. Por isso é bom ter um pouco de variedade, né? Já no 15º dia de isolamento, ele está mentalmente fraco, já que está bebendo uísque como se fosse água, sem uma alimentação saudável, e agora está tendo alucinações com a família. Depois ele recebe mensagens de voz da mãe no celular e vai para a varanda para pegar sinal. Mas o que ele ouve é a família ser atacada pelos zumbis.
Ele começa a quebrar tudo, inclusive a TV, que é um dos meios de informação mais confiáveis nessa situação. Jun-woo decide sair para enfrentar os zumbis. Nem preciso falar que foi uma péssima decisão, né? Ele é avistado por um grupo de zumbis no corredor e corre para o elevador, mas os zumbis chegam e ele tem que correr para o outro lado. Ele se esconde ao lado de algumas malas e espera alguns zumbis passarem. E voltando ao corredor, ele quase é pego por um zumbi que vinha atrás, mas não tinha olhos. Isso foi absoluta sorte. Se fosse um zumbi comum, ele não teria sobrevivido. Mas ele consegue correr e se esconder de volta no seu apartamento. Já no 20º dia, ele observa explosões na cidade e a energia cai. E ele pensa em tirar sua própria vida. Mas quando o está fazendo, um laser vem bem na sua cara e Jun-woo desiste da tentativa. Vai até a varanda e vê que o laser era de Kim, do prédio à frente. Ela marca as 7 horas da manhã para se encontrarem na varanda. Agora acompanhamos um pouco Kim, e ela sim está se preparando bem para o apocalipse, com uma barraca, uma machadinha e até racionamento de água, para se manter mais tempo com água, apesar de ter dado um pouco para sua planta. No outro dia, Jun-woo acorda só às 11 horas, e eles se apresentam. Mas um zumbi cai na armadilha de proteção da Kim, já que sua fechadura estava destruída. A melhor opção para ela seria fazer uma barricada, mas ela finaliza o zumbi tranquilamente. Eles ainda pegam um pouco de água da chuva em alguns baldes e vasilhas. Isso é muito bom, mesmo não sendo aconselhável beber água da chuva, se pode facilmente passar a água por um filtro e depois fervê-la para matar os micro-organismos. No dia seguinte, eles se veem novamente e Jun-woo fala que está com fome, e Kim arremessa uma bola de beisebol amarrada em uma corda para passar alimentos. A ideia é boa, mas a execução não. A bola não chega nem perto do prédio e ainda faz barulho. O Jun-woo amarra uma corda em seu drone e envia para o prédio de Kim, mesmo a bateria estando baixa, e agora ela consegue enviar comida e corretamente avisa Jun-woo para não comer rápido, porque a comida tem que durar. O problema é que um zumbi acha a bolinha e começa a puxar a corda, fazendo uma mesa na casa de Kim bater nela e ela apagar. O erro nessa situação foi ela ter primeiro enviado comida. Assim que a bola caiu na rua, ela tinha que ter pego de volta, imediatamente. O zumbi continua a escalar, mas Jun-woo envia seu drone para tentar deter o zumbi. Mas não funciona, e o zumbi agarra o drone. Mas felizmente Kim acorda e corta a mão do zumbi. Jun-woo então sai para procurar alimentos no prédio, mas ele faz isso à noite, o que não é muito aconselhável, já que pela manhã você tem o auxílio da luz do sol e não precisa de uma lanterna, por exemplo. E ele joga um tênis em um corpo para verificar se estava morto mesmo, e aparentemente estava mesmo. Ele consegue pegar algumas coisas na geladeira e no quarto. O dono dali era um alpinista, então Jun-woo também pega alguns materiais de alpinismo e walkie-talkies, além de fones de ouvido com fio para usar como antena para o rádio no celular. E assim que pegou essas coisas, ele deveria ter saído dali, mas um zumbi que estava na casa aparece do nada para o atacar. Ele consegue usar o corpo que estava ali como escudo e volta para seu apartamento. Ele entrega um dos comunicadores para Kim. Depois de algum tempo, ambos começam a ouvir um barulho, e eram muitos zumbis entrando nos prédios ao mesmo tempo, por alguma razão. Os dois se abaixam, mas Kim, ao tentar pegar a machadinha, derruba um móvel. Aqui a falta de atenção foi crucial. Ela deveria ter permanecido imóvel, deitada, mas assim também dava para ter pego a machadinha, sem derrubar a prateleira. Enfim, os zumbis são atraídos pelo barulho e vão na direção do apartamento. Mas Jun-woo liga de seu prédio para um número vizinho ao apartamento de Kim, e os zumbis seguem para lá. Os dois então armam um plano para chegarem até o 8º andar do prédio de Jun-woo, já que Kim tinha visto o andar vazio. Kim desce do seu andar em uma corda e tenta ir se livrando dos zumbis que aparecem na rua, com um machado de gelo. Esse plano de atravessar a rua infestada de zumbis não foi muito inteligente. Eles poderiam criar distrações para se livrar de pelo menos grande parte deles, como por exemplo arremessar livros ou coisas de casa em carros para chamar a atenção de alguns zumbis, e se ter um caminho menos conturbado até o outro lado. Jun-woo também desce do prédio e a ajuda a atravessar, e só lembrando que ela pegou um revólver que estava na rua. E eles entram no elevador do prédio, e chegam ao 8º andar, mas lá não estava limpo como eles pensavam, e os zumbis atacam eles enquanto tentam abrir alguma porta. Jun-woo consegue arrancar uma grade para impedir os zumbis, e Kim é puxada para dentro de um apartamento, e um homem ajuda Jun-woo a entrar.
e Kim fica desconfiada do porquê ele os ajudou. E isso é justo, afinal não era da conta dele se arriscar por 2 desconhecidos, mas a Kim também ajudou o Jong-woo a sobreviver, então fica empatado. Eles sentam e o homem oferece água a eles, e eles ainda desconfiados esperam o cara beber primeiro para depois tomarem. Após ganhar a confiança no homem, Jong-woo e Kim comem alguns enlatados, e o desconhecido fala que o resgate está vindo em um dia. Se o Jong-woo não tivesse quebrado a TV, ele poderia confirmar essa informação. Kim pergunta se tinha filhos, e o homem desconversa, e Jong-woo apaga. O homem o amarra e leva a Kim para um quarto, onde o cara mantinha a esposa zumbi. Então por isso o 8º andar estava supostamente vazio. Quem sobreviveu e se juntou a esse doente virou janta da zumbi. Na situação de Kim, ela poderia ter usado o berço para ganhar tempo e espaço da zumbi, além de poder chutar a cara da zumbi, já que está de tênis e estaria protegida de uma mordida. Jong-woo acorda e aponta a arma para o homem. O homem larga a corda que estava segurando a esposa e Jong-woo corre para segurar a corda, deixando a arma cair, e o homem vai atrás de uma faca para ameaçá-lo. Talvez não fosse o ideal, mas seria melhor se o Jong-woo tivesse apertado o gatilho de uma vez, pois foi muito arriscado deixar a arma cair e o homem ficar livre com uma faca na mão. Claro que chamaria a atenção dos zumbis, mas depois dava para fazer barricadas na porta. Jong-woo não consegue segurar a corda e o homem vai abrir a porta para verificar o que houve, quando é surpreendido pela esposa zumbi, que o ataca, e Kim com um revólver atira nos dois. Já que eles tinham a situação mais ou menos sob controle, o melhor seria pegar uma faca e arrancar as cabeças. O Jong-woo poderia fazer isso e a Kim atiraria só se algo desse errado. Kim e Jong-woo pensam em desistir, mas veem alguns helicópteros passando na janela e decidem ir até o telhado, e para isso vão ter que atravessar um grupo de zumbis. E é positivo que eles protegeram os braços e enfrentam os zumbis mais na resistência do que qualquer outra coisa, colocando tudo na frente dos zumbis para atravessá-los. Eles chegam ao terraço do prédio e bloqueiam a porta, mas não havia ninguém lá, e os zumbis conseguem abrir a porta. Quando estão perdendo as esperanças, um helicóptero militar aparece e os soldados conseguem salvá-los. E assim termina #Alive. O pior erro de Jong-woo foi ter surtado e quebrado a TV, o seu principal meio de informação sobre o apocalipse. Ele saberia sobre o resgate e teria economizado muitas dificuldades. O que acharam das decisões da dupla? O que fariam de diferente? Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para mais vídeos. Até a próxima!